Bom dia a todos! O nosso podcast Legado Agro de hoje está um pouquinho diferente, porque a gente está aqui no Dia de Campo da Agro Rural, dia 9 de março, que é um dia de campo direcionado para os nossos produtores assistidos e alguns convidados especiais, então um dia de campo exclusivo da Agro Rural, onde a gente vai falar um pouquinho de ensaio de cultivares, de ensaio de vigor, tecnologias, fungicidas, boro e enxofre. Então a gente tem algumas empresas convidadas, que vieram para esclarecer algumas dúvidas desses produtores e para nos auxiliar aqui no nosso dia de campo. Um dos nossos parceiros então do dia de campo é a empresa Tutti, e a gente está aqui com o Lucas, que veio para representar a empresa, para nos explicar um pouquinho de onde é a empresa, de onde ele é, como ela está se expandindo aqui no Rio Grande do Sul e qual é o experimento que a gente fez aqui no nosso dia de campo da empresa Tutti. Bom dia, muito prazer, meu nome é Lucas, fico hoje sediado aqui na região de Pelotas, onde atuo em toda a região sul, principalmente nas fronteiras hoje, linkando toda a parte de Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Canguçu, Encruzilhada, Bagé e Dom Pedrito, Hoje a empresa é sediada em Curitiba, no Paraná, onde é a empresa especializada na parte de fertilizantes especiais. E hoje aqui na estação, juntamente com a Agro Rural, a gente está demonstrando algumas tecnologias, que é o enxofre elementar com bentonita e também o borolexita, que são alternativas hoje de fontes de liberação controlada, utilizando em diversas culturas, tanto na parte de soja, arroz, também está sendo bastante utilizado. E aqui no nosso experimento hoje a gente está avaliando os seguintes fatores, utilizando a Olexita em diversas dosagens diferentes, e também o enxofre elementar em diferentes doses, sabendo que cada variedade tem um potencial genético um pouco diferente, E hoje a gente sabe que nossos solos hoje são muito manchados, e juntamente com uma agricultura de precisão, uma recomendação junto com uma consultoria, como a Agro Rural, a gente consegue chegar numa melhor recomendação, Então hoje a gente está querendo demonstrar essas tecnologias para o produtor em geral, para conhecer cada vez mais dessa importância, Pensando hoje, falando de um modo geral, o boro a gente utiliza muito no viés de pegamento de flor, germinação de tubo polínico, Mas ele tem um fator crucial, que é a divisão celular da planta. Então ele é crucial já no desenvolvimento inicial da planta, desenvolvimento raiz. Então, tendo mais raiz, a gente acaba tendo mais boca para se alimentar de outros nutrientes, Isso é um fator muito importante. Por exemplo, hoje falando de enxofre também, que a gente está avaliando aqui, o enxofre hoje a gente sabe que participa no metabolismo do nitrogênio, então é uma coisa muito importante. Imagina hoje a gente deixar de colocar um enxofre perdendo a eficiência de uma fixação biológica na soja, tendo que fixar muito mais, ou pensando numa cultura de arroz também, A gente perdendo a eficiência um pouco da parte da ureia. A gente sabendo que um pouco de enxofre que a gente coloca, podemos ter uma resposta um pouco mais superior também. E linkando também a questão de formação de proteína, aminoácidos, que tem participação no enxofre, Mais ou menos seria hoje o trabalho que a gente quer apresentar aqui, falar dessas tecnologias também que estão sendo utilizadas cada vez mais no mercado do agronegócio, principalmente falando de soja hoje na região sul e também em outros estados também cada vez aumentando mais essas tecnologias, Mais ou menos seria isso, Bruna. Tá certo, Lucas. Muito obrigada, então, pelos teus esclarecimentos, e já te agradeço também, pela tua parceria de ter formado esse experimento aqui junto com a Agro Rural, para que a gente possa difundir esses conhecimentos para os produtores e buscando sempre, aumentar a produtividade, mas com certeza utilizando produtos que estejam aí ao nosso alcance, que nos ofereçam um custo-benefício favorável. A empresa Biotrop também é nossa parceira no dia de campo, e a Letícia está aqui com a gente para falar um pouquinho da utilização de bacilos, Foram vários tipos de bacilos que foram utilizados aqui, Pseudomonas e Azospirillum também. Qual é a importância de testar isso numa estação experimental, para que depois a gente possa divulgar essas informações com segurança para os nossos produtores. Bom dia, Letícia. Bom dia. Hoje a gente entende, que a utilização dos biológicos é necessária na nossa lavoura, Sejam eles lá o azospirilo, que para fazer a co-inoculação, que a gente já conhece, ou então também os bacilos, tanto aí para doenças de solo, que é algo da nossa realidade, que é um problema hoje nas lavouras, como também outros bacilos para fazer proteção, melhoramento das plantas. Tá certo. E esses utilizados aqui, quais são os benefícios que eles podem trazer? Então, são ferramentas para diminuir as doenças de solo, são ferramentas para aumentar enraizamento?
Isso, a gente tem 3 produtos utilizados aqui hoje, né? Começando então com a coinoculação, onde a gente vai ter promoção de crescimento, vai ter fixação biológica de nitrogênio e também o melhoramento da utilização do fósforo que é feito pelo produtor, né? Então o produtor, ele vai botar o adubo e a gente consegue melhorar a utilização desse adubo. Depois a gente parte então para a parte de doenças, com 3 bacilos, onde a gente vai ter não só a parte de doenças, mas também de nematóides, que é uma realidade hoje do produtor, né? A gente brinca que só não tem nematóide quem não faz análise de solo, porque já é uma realidade muito grande na nossa região. E por último, a gente tem a parte mais de proteção para tanto estresse hídrico quanto estresse de calor. Então a gente também tem 3 bacilos que são retirados tanto do deserto quanto das zonas áridas do Brasil, que vão fazer essa proteção da planta e ajudar principalmente também em enraizamento dela para conseguir superar esses estresses. Tá certo. Se tu quiser falar um pouquinho da tua empresa, né, da Biotrop, de onde tu é, quais as regiões que vocês atuam? A Biotrop é uma empresa bem jovem, né? Ela tem 6 anos, aí em abril ela vai fazer 6 anos. E ela atua principalmente no mercado de biológicos. Hoje ela faz parte, né, do BioFirst, que é um grupo criado pelos belgas, né, da Biobest. Ela foi comprada ano passado e a gente atua em todo o Brasil. Também atuamos na América Latina, né, Uruguai, Paraguai, Argentina, enfim. E estamos nos estendendo lá para a Europa. Eu fico realocada aqui em Pelotas, eu sou daqui de Pelotas, Canguçu, né? Eu brinco que eu sou de Pelotas, mas fui criada em Canguçu. E eu faço toda essa região, então, atendendo desde Santa Vitória até Santa Aninha, Jaguarão, São Lourenço, enfim, eu fico exatamente nessa região para atender os produtores. Tá certo. E esses biológicos utilizados aqui, eles são majoritariamente utilizados em soja ou a Biotrop também tem biológicos para serem utilizados em outras culturas? Vocês trabalham também com outras culturas? Sim, aqui na nossa região o foco é principalmente soja e arroz, mas também pode ser usado na parte de HF, hortifrutis. O biológico hoje, quando ele é um fungicida ou um nematicida, ele é registrado por alvo. Então, se tu tem o alvo no teu ambiente, né, seja lavoura de arroz, seja lavoura de soja, seja oliveira, tu pode utilizar. Já os inoculantes, eles são registrados para a cultura. Então, se aquele inoculante específico tem o registro para a cultura, tu também consegue utilizar, independente da cultura. Tá certo, Letícia. Então, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast, pela tua participação também no nosso Dia de Campo, né? Enriquecendo aqui, trazendo conhecimento para os produtores, esclarecendo algumas dúvidas e sempre buscando, né, esse aumento de produtividade, que é o que a gente precisa. Outra empresa, então, participante é a Bayer, Intacta 2 Extend. A gente está aqui com a Júlia. Júlia, se tu quiseres falar um pouquinho da empresa, de onde tu é, como vocês trabalham aqui na região, e aí depois a gente aborda o que foi utilizado aqui no experimento. Bom, eu sou a Júlia, sou promotora Intacta na região aqui. A gente trabalha trazendo para o produtor as novas tecnologias, né? A Bayer trouxe primeiramente a soja RR, né? Resistente ao glifosato, depois a soja Pro, resistente ao glifosato e com proteína para 4 principais lagartos da soja. E hoje no mercado a gente tem a Intacta 2 Extend, que além da resistência ao glifosato, traz resistência ao dicamba, que é um hormonal pensando em plantas daninhas de folha larga, e também o acréscimo de 2 proteínas pensando em lagarta, hoje protegendo a 6 tipos de lagarta. Tá certo. E tu é natural aqui da região ou como vocês trabalham? Tu trabalha aqui na região sul, atende todo o Rio Grande do Sul? Isso, a minha naturalidade é daqui de Canguçu, mas eu atendo toda a metade sul. Vou até Santana do Livramento, faço toda a Costa Doce até Camaquã. Tá ótimo, então tá localizada, né? E quais foram então as cultivares que estão sendo demonstradas hoje aqui no Dia de Campo? Bom, a gente trouxe boa parte do nosso portfólio, né? A gente não trouxe os materiais mais precoces por causa da época de plantio, né? A gente teve plantio aqui em 24 de novembro, então a gente tentou posicionar a partir do ciclo 5.4. A gente sabe que ainda o ciclo abaixo de 5.5 está um pouco já prejudicado pela época de plantio, mas a gente tentou trazer boa parte do nosso portfólio. Então a gente tem desde o ciclo 5.4 até um 6.5. E a gente também posicionou na área materiais que estão sendo lançamento, né? E tu poderia nos dizer quais são esses materiais, assim, para o produtor se situar, quais os nomes dessas cultivares ou algumas dessas, o que elas têm de maior benefício?
A gente trouxe materiais da TMG, como o 22X57, que é material lançamento para a nossa região. Tem os materiais da Monsoy 5710, que é um material que vai super bem na várzea. Então, os produtores que têm a área mais baixa na lavoura, posicionar ele aguenta bastante o encharcamento. Os materiais da Agroeste, né, 3595 e 3599, que têm sido posicionados muito bem na nossa região e tem um teto alto muito produtivo. Então, nas áreas melhores que a gente tiver poder colocar ele, é um material que tem capacidade de entregar acima de 100 sacos. E também os ciclos mais longos, como o Nexus, que é um material super resistente, aguenta bastante calor, bom de raiz, e também um lançamento da TMG, que é o 22X65, um ciclo 6.5, os produtores às vezes preferem um ciclo mais longo. Esse material está se encaixando bastante na região. E uma das nossas lançamentos aqui na área é o titânio, um material que tem sido bastante comentado na região. A Brasmax traz um lançamento de um ciclo 5.6 para nós. O titânio tem sido muito comparado com o Zeus, que é um material bastante plantado na região. Titânio traz um PMS bastante alto, PMS acima de 200, um material que carrega bastante, o material engalha bastante, então ele tem capacidade de competir com o Zeus. Tá certo, então, Júlia, muito obrigada pelos teus esclarecimentos aí. E lembrando que hoje os produtores estão avaliando essas cultivares a campo e a gente ainda não tem os resultados, né, de colheita, né? Esses resultados vão sair daqui a um tempo, mas esses resultados vão ser transmitidos para esses produtores convidados para que eles possam, né, relacionar o que fica. Não é só o bem estabelecido no campo, né? Mas o que produz mais, esse é o objetivo. E aqui agora a gente está com o nosso anfitrião, então, do Dia de Campo, né? Que é o Gildo Treichel e o filho dele, Eliezer, né? Que cederam esse espaço para que a gente pudesse fazer essa estação experimental, né? Ajudaram também a implementação, aos manejos. E, Gildo, a gente sabe, assim, da importância de, enquanto produtor rural, o quanto vocês, né? A gente gosta de ir num dia de campo e presenciar o que pode ser utilizado, o que pode ser melhorado na nossa área. E às vezes a gente vai num dia de campo ou vai em alguma feira que está muito distante da nossa realidade, né? E isso é uma preocupação constante, que a gente vai lá, vê, nossa, aquilo dá tão certo, traz aqui para a nossa região e não se encaixa com o nosso manejo, não se encaixa com o nosso solo, com o nosso clima, enfim. Então, trazer isso para perto, né, poder oportunizar para os nossos produtores assistidos aqui na região, numa propriedade dentro de Canguçu, a gente sabe que é muito importante. E tu nos fez nos deu esse privilégio de ceder aqui a tua área, né, da gente poder fazer isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua satisfação, né, em ter cedido esse espaço e o quanto vocês entendem, né, Gildo e Eliezer, entendem importante para o produtor que ele possa ter esse acesso fácil a essa informação, né? Poder vir aqui visitar a área de campo, ver o que foi utilizado, né? Se foi difícil para vocês, como vocês se sentiram. Oi, bom dia. Sim, nós já há anos nós viemos acompanhando esse sistema, uma que nós gostamos de fazer o teste dentro da propriedade, né? Até primeiro, anos atrás, quando a gente começou, a gente ia muito na propriedades da Costa Bebre, Grandesp, olhava cultivares lá. Até então, sementeiras que nem da AgroMiller ali, a gente olhava o dia de campo ali. Só que hoje, uns anos para cá, nós temos isso dentro da nossa propriedade aqui, Bruna. Daí, esse ano, então, o Ricardo me proporcionou de nós fazer aqui, se nós concordava, digo plenamente, podemos fazer direto, não tem problema. Então, apoio total de nós aqui para a equipe agro-rural, né? Então, junto com o Eliezer, que teve na frente, né, do plantio até agora junto, né? Sempre na questão do dia do plantio aqui, o Eliezer e a Bruna fizeram o controle de cada uma cultivar ali direto, né? Então, firme sempre com esse manejo, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, né? E às vezes o produtor é uma preocupação a mais que ele vai ter dentro da propriedade, né? De cuidar aqueles manejos, né? Das épocas e tal. E às vezes deixar de estar fazendo um manejo dentro da tua lavoura produtiva, comercial, né? Para poder dar essa atenção para o experimento. Então, Eliezer, eu queria que tu comentasse assim, né, sobre esse trabalho, né? Se vale a pena, se é uma coisa que vocês pretendem manter assim para os próximos anos. Eu acho que vale bastante a pena, por causa que é um trabalho que a gente faz dentro da nossa propriedade, né?
a gente consegue ter resultados que é dentro da nossa área e que com certeza vale muito, né? Eu acho bem importante, né? E o trabalho que deu, então, valeu a pena ver hoje a casa cheia e o pessoal aí podendo usufruir do trabalho de todos vocês, né? Com certeza, muito gratificante, né? Colher esses resultados. Tá certo, então agradecendo então mais uma vez, né, a disponibilidade do Gildo, do Eliezer, né, de toda a família Treichel que se empenhou para tocar essa estação experimental aqui e conduzir esse dia de campo. Agora a gente está com o Ricardo, nosso engenheiro agrônomo, que conduziu a estação experimental aqui juntamente com a Bruna. Ricardo, então, fala um pouquinho da experiência, né, da estação experimental dentro de um produtor nosso e que vocês vêm se dedicando e trabalhando aqui com empresas parceiras, com os nossos produtores convidados, né, para esse dia. Perfeito. Bruna, a gente montou vários ensaios aqui na área experimental, né? Sempre focado tanto em qualidade de semente quanto em tecnologias. E agora a gente vai trabalhar bastante a parte de intervalo de aplicação de fungicidas, né? Então a gente viu um ano aí com bastante problema de ferrugem, principalmente, né? E essas aplicações bem feitas, nos intervalos corretos, a gente tem uma boa eficiência no controle dessa doença tão danosa para nós, digamos assim. A gente observa que um manejo correto, dentro do intervalo de aplicação certo, a gente não tem grandes problemas. Até convidei o Jonathan justamente porque a gente teve bastante problema de ferrugem na área dele e se conseguiu, aparentemente, né, Jonathan, superar esses problemas justamente com essas aplicações, com os princípios ativos certos e com o intervalo de aplicação bem regulado, né? Tá certo. Então, Jonathan, tu queres fazer um breve relato aí de como funcionou as doenças, né, na tua lavoura esse ano e como que tu controlou isso, os princípios ativos que tu utilizou, os tuas intervalos de aplicação? Bom, a gente vinha aí de 2 anos aí de pouca pressão de ferrugem e com a chegada da ferrugem esse ano, acho que diria aí, sei lá, 30 dias mais cedo para nós, nos pegou meio de surpresa e a gente está conseguindo contornar agora, fazendo as aplicações com um intervalo mais curto, aí, em torno de 14, 15 dias, e usando produtos com todas as aplicações com uso de protetores, né, e produtos bons, vamos dizer assim. E pelo que tem notado agora na lavoura, a gente está conseguindo segurar e vamos levar até o fim e ter vamos ter uma boa produção ainda, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. As aplicações mais com tempo intervalo mais reduzido e uso de protetor. Indispensável uso de protetor no momento. Complementando o que o Jonathan falou, esse manejo que a gente vem adotando, né, a base de difenoconazol, prótio e tebuco sempre com protetor, a gente nota uma eficácia muito boa e um diferencial aí no controle dessas doenças. A gente observa aqui, por exemplo, uma soja que a gente contou ali recente, em 22, 23 nós. Todos os nós produtivos têm carga, então é um controle muito bom e uma caixa produtiva muito boa. Como o Jonathan falou, embora a gente tenha grandes problemas com ferrugem, ainda se tem uma expectativa aí de uma safra muito boa em termos produtivos, né? Tá certo, então. Muito obrigada ao Ricardo e ao Jonathan e vamos dar continuidade ao nosso dia de campo. Agora a gente está aqui com o nosso engenheiro agrônomo, Léo Santos, né, de novo no nosso podcast Legado Agro. E o Léo hoje vai apresentar uma estação, que é o intervalo de aplicações de fungicidas. E o Léo vai falar um pouquinho da importância desse intervalo de aplicações. Bom, Bruna, a estação aqui, o objetivo é justamente mostrar os intervalos entre as aplicações de fungicidas, né? Então a gente trabalhou com uma testemunha sem aplicação, uma outra parcela com 2, uma outra parcela com 3 aplicações, uma com 4 e uma parcela com 5 aplicações. O objetivo é mostrar a importância desses intervalos, trabalhando sempre dentro de um residual e de uma performance dos fungicidas ajustado para esse intervalo, mas também a gente quer mostrar que não só é importante a questão do intervalo, como os ativos que estão envolvidos nesse intervalo. Porque a gente tem visto no campo que quando não se tem os ativos que estão melhor performando, o que a pesquisa vem nos mostrando, o intervalo pode ser o adequado que não entrega o mesmo resultado. Então aqui a gente vai conseguir avaliar justamente o intervalo associado com
os ativos eficientes para o manejo de ferrugem e o complexo de doenças como um todo. Tá certo, Léo. Então, muito obrigada. E vamos continuar aqui com o nosso dia de campo da AgroRural. Mais uma empresa parceira, então, a Enlist. A gente está aqui com a Camila. Camila vai falar um pouquinho da empresa, de onde ela é e como que a empresa trabalha e do que eles trouxeram aqui para a nossa estação experimental. Olá pessoal, então bom dia, estamos presentes aqui no dia de campo da AgroRural, é uma satisfação poder estar junto aqui com esses parceiros, a gente fez um trabalho aqui a campo trazendo um ensaio com todos os materiais Enlist, para a gente testar e avaliar de acordo com a região e o melhor encaixe desses materiais de acordo com a necessidade do produtor. Enlist vem com uma ferramenta nova para auxiliar no manejo de plantas daninhas, então pensando em plantas com resistência, como no caso do caruru, que vem aparecendo aqui em bastante áreas na nossa região. Enlist vem como uma ferramenta para auxiliar nesse manejo, que a gente vai nos permitir trabalhar com produtos de aplicação na pós-emergência da cultura da soja, então além do glufosinato de amônio, o glufosinato, a gente traz o Enlist Colex D, que é um 2,4-D salcolina, um produto muito seguro para ser trabalhado na pós-emergência da cultura, que vem nos entregando aí ótimos resultados no controle principalmente do caruru, que é uma planta daninha que vem tirando o sono do agricultor nesses últimos anos. Então a gente fez esse ensaio aqui para testar materiais novos, materiais que já tinham sido lançados, então a gente espera depois colher esses resultados desse ensaio também para poder posicionar o melhor material aí para o produtor. Então, Camila, nos fala um pouquinho da empresa Enlist, de onde ela é, onde vocês atuam, a tua naturalidade também, aonde que tu está sediada, quais as cidades que tu atua. Então, eu sou natural de Santa Vitória do Palmar, aqui na fronteira com o Uruguai, ali do ladinho do Chuí. Fico sediada aqui na cidade de Pelotas, vizinha aqui do município de Canguçu. O Enlist, ele é um segmento da Corteva, que é uma multinacional, então a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro, A nossa ferramenta foi lançada faz 3 anos, então estamos na nossa 3ª safra com volume comercial, espalhados aí pelo Brasil inteiro, Tenho colegas espalhados em todas as regiões, Eu fico sediado em Pelotas, como eu comentei, mas atuo em toda a região sul do Rio Grande do Sul, até o litoral norte, então levando informação para o agricultor, e levando a tecnologia, essa ferramenta aí que a gente pode utilizar. Ótimo, então por isso, de novo, da importância da gente testar as coisas aqui, regionalizadas, para validar para os produtores esses resultados. Então agora eu estou aqui com a minha colega Bruna Naides, que então durante a gravação do podcast eu falei algumas vezes sobre a Bruna, então quem conduziu o experimento foi a Bruna Naides, que ela está aqui para contar um pouquinho para a gente como foi essa escolha dos parceiros, como foi essa escolha das estações experimentais, o porquê que ela e o Ricardo resolveram conduzir essas estações, esses experimentos e com esses parceiros. Bom dia. Bom, Bruna, tudo começou com uma demanda de informação, inclusive para a consultoria, para a gente ter essa informação aqui dentro para passar para os nossos produtores. A partir daí, a partir dessas demandas, a gente começou a ver quais seriam as nossas estações, o que seria o nosso foco. Já começamos com as Enlists, com a Sextend, que são tecnologias novas no mercado, que o pessoal ainda tem muita dúvida, enfim. A partir daí já se montou uma estação. Outra seria a questão dos biológicos, que também muitos ainda têm receio, A partir daí, mais uma estação se formou, E as outras, fungicida, um ano com uma superpressão de ferrugem. Então a gente viu necessidade de ter dentro da nossa área algo que a gente pudesse passar para os nossos produtores em relação a essa demanda de doenças, de pressão de doenças, intervalos de aplicação, que o Léo conduziu, inclusive, Então, basicamente, é isso. Bom dia a todos. A gente está aqui na área experimental da AgroRural, juntamente com a Agropecuária Trecho. Estou aqui com o nosso amigo, cliente, Daniel Bender, justamente para a gente discutir, visualizar essas variedades e ver a importância de conhecer esses materiais para que se possa recomendar no campo. Daniel, para ti, qual é a importância de estar participando de um dia como hoje? Vislumbra alguma coisa, algum cenário positivo nessas variedades? O que tu tem a nos dizer aí? Bom dia, Ricardo. Eu acho assim, de extrema importância vir aqui nesse dia de campo. Por quê? Porque aqui tem várias variedades e aqui a gente vê a realidade da região, dessa localidade, e que poderá ser aplicada até na minha lavoura mesmo, que não é nessa localidade, mas é de extrema importância, porque aqui a gente vê a verdade, a realidade da cultivar se comportando no campo.
Lembrando que a gente não fez nada de adubação complementar, né? As variedades aqui elas estão igual o manejo do produtor, não se fez nada diferente. É uma área de agricultura de precisão e que não tem maquiagem nenhuma, né? O que está no campo aí está dito. Daniel, obrigado pela presença e agradecemos mais uma vez aí. Pessoal, a gente está agora aqui com o produtor Pablo Gatto, nosso amigo e cliente que veio nos visitar lá do município de Pedro Osório. Não é tão perto. Não é tão perto, é verdade. Pablo, eu queria que tu desse um parecer da importância de tu vir até a estação, conhecer aqui, o que tu vê de diferente da tua região, principalmente dentro desse ano desafiador que a gente está vivendo aí. O que eu vejo assim, Ricardo? A agricultura cada vez mais é uma empresa, né? Então a gente tem que ter gestão empresarial e saber o que a gente está colocando a campo. Então eu acho muito importante um dia desse, porque aqui a gente tem vários testes, né, que estão sendo feitos para a gente tomar uma melhor decisão, né? E na agricultura a gente paga caro para aprender, né? O produtor sabe que às vezes ele testa uma variedade, não dá certo, acaba tomando prejuízo, testa a tecnologia, não dá certo. Então aqui a gente tem essa condição de ver junto, num lugar só, várias tecnologias para a gente ver o que a gente vai fazer ano que vem, o que não vai fazer. Não que tem a receita do bolo, né? A gente vai olhar aqui e vai fazer tudo igual. Exato. Mas dá para se respaldar bem, né? Eu acho bem importante para a gente evoluir como produtor. Perfeito. Pablo, a gente agradece a tua participação já de imediato, né? Para nós é muito bom que a gente consiga fazer essa interação entre os produtores e para que a gente veja novas técnicas que está se aplicando aqui, que a gente possa aplicar lá e vice-versa, né? Uma hora a gente vai levar um grupo lá também, né? Com certeza, a gente que agradece pela oportunidade e para a gente evoluir juntos. Perfeito. Então, obrigado. Nosso colega Eduardo está aqui, que é ele que opera o drone dentro da AgroRural, né? Ele está fazendo umas imagens aéreas do nosso dia de campo, então confira como ficaram essas imagens e como foi o nosso dia de campo hoje, dia 9 de março de 2024. Bom, pessoal, então a gente já está se encaminhando para o final das nossas estações experimentais. A partir daqui a gente vai ter uma confraternização, onde o pessoal vai se reunir, vai tirar as dúvidas, né? Vai poder conversar mais de pertinho com essas empresas, conversar mais de pertinho com os profissionais. E o mais importante, né, a troca de experiências entre os produtores que estão aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast Legado Agro, hoje num formato diferente, né, gravado a campo aqui no nosso dia de demonstrar as nossas estações experimentais, né, um trabalho feito lá desde de novembro e que vai continuar ainda, né, até o dia da colheita, que a gente vai depois fornecer para os nossos produtores convidados os resultados que foram obtidos aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.